Amém, irmãos? O nome da mensagem de hoje é Geração de Víboras. Geração de Víboras. Vamos, por favor, retornar para Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Quem quiser, pode ficar de pé para a leitura do versículo. Em Mateus, capítulo 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Podem se assentar. Mateus capítulo 23 pode ser considerado um dos momentos onde Jesus Cristo pregou de maneira mais firme, mais duramente, especialmente contra os fariseus, especialmente contra os escribas. Na leitura é possível perceber quantas vezes hipócritas é mencionado. E temos uma série de frases um tanto quanto interessantes. Filhos do inferno, raça de víboras. É mencionado até a questão do sangue do justo Abel caindo sobre esta geração. O que isso exatamente quer dizer? O que essas palavras significam? Por que Jesus chamou este grupo de pessoas de víboras? Esse é o tema que eu busco aprofundar com os irmãos hoje. Eu gostaria de fazer primeiramente uma pergunta a todos os irmãos. Quando pensamos em uma serpente, em uma cobra, em uma víbora, quais são as coisas que vêm à mente, em especial desses animais? Veneno. Muito bom. É uma coisa que chama a atenção de fato. A gente pensa em animais perigosos quanto ao veneno, escorpiões, aranhas, mas em especial as serpentes. Justamente pelo tamanho delas, é a que mais tem risco de nós temos que, de fato, ir para o hospital, tomar algum tipo de soro para evitar a morte, alguma perda de membro. Então, são animais, nem todas são, mas as mais conhecidas são venenosas. Qual é outra coisa interessante das serpentes? Que chama a atenção, diferente de outros animais? Astutas. São animais um tanto quanto espertas, astutas. Elas têm uma maneira de se camuflar, de ficar prontas para capturar a sua presa, de dar o bote fatal. E da mesma forma também, infelizmente, isso pode acabar incluindo a humanos que pisam em serpentes ou que são próximas delas. Elas já conseguem armar para o bote, preparar para a picada. Mais alguma coisa que podemos pensar quando falamos de serpente? Alguém tenta? Língua. As serpentes, assim como alguns lagartos, têm uma língua bifurcada, que vai para 2 lugares ao mesmo tempo. E existe outra coisa também, que em Gênesis capítulo 3 é mencionado acerca da serpente. O quê? Rastejar. Então são animais que, juntamente com elas serem astutas, elas rastejam. Então não é tão fácil de percebermos serpentes. Elas gostam de ficar em lugares baixos, ou em alguns casos em galhos, escondidas da vista da maioria das pessoas. Os fariseus eram literalmente serpentes? Não. Eles não eram animais físicos. Mas Jesus queria nos dizer algo, chamando-os de serpentes. Então vamos pensar nesses atributos, animais astutos, com veneno, que rastejam e que têm uma língua bifurcada. Temos uma geração delas. Uma geração indica hereditariedade. Pai, um filho, depois nós temos neto, bisneto, tataraneto. Quem é o pai das serpentes? Nesse caso, espiritualmente falando. Satanás. Aonde Satanás é chamado de serpente? Gênesis 3. Vamos até Gênesis 3, portanto, para começarmos a aprender um pouco sobre o início dessa geração de víboras. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3,
Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então nós vemos aqui, que é uma história um tanto quanto famosa, o primeiro pecado da humanidade. Adão e Eva comem do fruto. Primeiro a serpente põe um ponto de interrogação: não comereis de todas as árvores? Depois, ele nega a palavra de Deus: certamente não morrereis. Vamos agora, seguindo aqui no capítulo, indo para o versículo 11. Depois que eles comeram do fruto, Gênesis capítulo 3, versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Cada um vai passar na culpa. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as feras, que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejamos que o capítulo 3 é muito interessante, especialmente o versículo 15, não somente porque temos uma profecia acerca de Cristo, vindo da semente da mulher, vindo da humanidade, que ferirá a cabeça da serpente. E a serpente ferindo o calcanhar. Nós temos aqui a morte de Cristo, a sua crucificação, as dores que ele sofreu no inferno. Nós temos também uma menção da semente da serpente. Então, desde Gênesis capítulo 3, já está estabelecido que existe uma descendência, de certa forma, de Satanás. Existe um capítulo em João que fala também de algo parecido. Jesus, se direcionando a alguns judeus, diz: vós sois vosso pai, o diabo. Então, novamente, isso não é um assunto que está em um canto da Bíblia. Desde Gênesis temos ele estabelecido, e com o passar do tempo temos menções, alusões, talvez com nomes diferentes, mas ainda assim é o mesmo assunto. E eu digo a vocês, irmãos, entender esse assunto, compreender quem são as serpentes ou por que elas são chamadas de serpentes, vai ajudar a entender muitos outros pontos difíceis da Bíblia. Vamos agora para 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1. Irmão Vladimir, você poderia, por favor, ler para todos nós 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofone e Finéias, os dois filhos de Eli. Muito obrigado. Quem eram os sacerdotes do Senhor? Ofone e Finéias. Filhos de quem? Eli. Quem foi ele? Alguém me diz? Sacerdote. O que mais? Ele foi em Israel. Juiz. Julgou 40 anos. Então nós temos aqui Eli, um homem de Deus, sacerdote, um juiz. Mas, se nós estivéssemos aprofundando na vida de Eli, ele foi uma pessoa que viveu servindo a Deus grandemente,
dando um bom exemplo para seus filhos? Não. Não. Eli, na questão de ser um pai, é um péssimo exemplo, infelizmente. Agora, pensando em Ofni e Finéias, vamos agora para 2 Samuel, versículo 12. Perdão, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Logo na página seguida. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Os dois eram sacerdotes. Como que eles não conheciam a Deus? Isso quer dizer que eles não sabiam quem Deus era, quem Jeová, quem o Todo-Poderoso era? Eles só serviam, mas eles nunca tinham ouvido o Evangelho, nunca tinham tido contato. Não. O conhecer aqui está associado com crer, com confiar. O Novo Testamento fala bastante dessa questão, ser conhecido por Deus. E conhecer a Deus, entender quem Deus é. Todos nós, como cristãos, temos uma missão por toda a nossa vida de conhecer a Deus. Nós conhecemos um pouco dele ouvindo o Evangelho. E cada vez que estudamos a Bíblia, que aplicamos a palavra de Deus, que oramos, que cantamos hinos, que pregamos o Evangelho, que fazemos aquilo que é bom, estamos conhecendo mais a Deus. E somos conhecidos por Ele quando somos salvos. Mas esses dois não conheciam ao Senhor. Eles eram antes filhos de Belial. Quem é Belial? É um dos nomes de Satanás. Ou, em alguns momentos, pode ser traçado para Baal, alguns deuses que o povo antigamente cultuava. E aí nós temos umas variações dependendo da geografia. Baal, Zebu, Belial, Baal, tal coisa. Enfim, se formos também para 1 Coríntios capítulo 6, se não me engano, vamos estar vendo que a Bíblia menciona também Belial. Que comunhão a luz com as trevas. Que união há Cristo com Belial. Se Gênesis 3 diz que Satanás é a serpente e nós temos uma geração de serpentes, eu poderia dizer que geração de serpentes é a mesma coisa de falar filho de Satanás? Geração de víboras, filhos do maligno? Sim, são sinônimos. Uma coisa muito legal da Bíblia é que ela nos informa acerca de vários assuntos por ângulos diferentes, com palavras diferentes. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus é muito profunda. A cada leitura que fazemos podemos descobrir coisas novas, aprofundar em determinados assuntos. Então temos que estar atentos a não somente a frequência da mesma palavra, serpentes, 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 mas a sinônimos também, filhos de Belial. Tendo isso em mente, fica a pergunta: como alguém se torna filho de Belial? Como alguém se torna uma víbora? Alguém chuta? Alguém sabe a resposta? Rejeitando a Cristo. Muito bons. Rejeitando a Cristo. Nós temos um capítulo muito interessante acerca dessa questão, que é Romanos, capítulo 1, Novo Testamento, que nos informa acerca de como alguém se torna em uma serpente ou em um filho de Belial. Vamos para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Todos acharam? Romanos capítulo 1? Já pararam para pensar por que pessoas como o faraó foram endurecidas por Deus? Isso era até um assunto que ontem um conhecido meu estava abordando, dizendo: não, alguns são escolhidos, Deus escolhe alguns para serem salvos, outros ele endurece arbitrariamente. Mas nós já estudamos que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se arrependa de seus caminhos. Então a vontade de Deus é que todos nós nos tornemos filhos de Deus. Todos nós tenhamos esse nascimento de novo. Mas isso infelizmente não acontece. Então o que estamos falando aqui é de uma situação, como o irmão muito bem mencionou, que uma pessoa rejeita a Cristo. Para ela rejeitar, primeiro, ela tem que ter tido uma oportunidade de conhecer.
Essas pessoas não são inocentes. E esse é um ponto muito importante. Vamos agora na leitura em Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Essas pessoas detêm a verdade de Deus em justiça. Essas pessoas ouviram o Evangelho. Jesus Cristo mesmo dizia: porque vós dizeis, nós vemos, sois culpados. Se fossem cegos de fato, se não tivessem entendido de fato, ok, não seriam culpados. Mas pelo fato dessas pessoas terem a capacidade de compreender, por conta disso, elas são culpadas. Elas não têm desculpa. Versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Seu coração se obscureceu. Não glorificaram a Deus, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Em que momento na Bíblia nós vemos um exemplo muito claro disso? De pessoas que viram os milagres de Deus, que viram o poder de Deus, mas em pouquíssimo tempo se prostituíram a imagens de animais. Em que momento? Bezerro de ouro. Bezerro de ouro. É um exemplo muito evidente essa questão. O povo de Israel viu os milagres. O povo que foi remido do Egito viu cada uma das pragas. Mas ainda assim, chegaram para Arão: levanta-te, faz para nós deuses, porque esse Moisés nós não sabemos dele, nós não sabemos onde ele está. Então nós vemos que certas pessoas, não é todo mundo que entrou nesse pecado, mas uma grande maioria, infelizmente, entra nessa classificação. Tendo tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de conhecer o Evangelho, não glorificaram como Deus. E é aí que entra uma profecia, uma pregação de Isaías, que, se nós formos para Atos capítulo 28, em algumas Bíblias deve estar logo na outra página, Atos capítulo 28, no versículo 25. Atos capítulo 28, versículo 25. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo essa palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que, o quê? Nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem no coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Alguém consegue mencionar outro exemplo em que essa mesma profecia é mencionada no Novo Testamento? Essa profecia é mencionada no Novo Testamento. Mateus, capítulo 13. Vamos lá. Vamos ver essas menções dessa profecia, porque ela aparece com uma certa frequência tanto no Novo como no Antigo. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, nós temos duas parábolas muito interessantes. A parábola do semeador e a parábola do joio.
Alguém consegue me explicar, antes de lermos Mateus 13, a profecia de Isaías, a parábola do joio? Alguém se lembra de o que a parábola fala? Os elementos presentes na parábola? Do joio e do trigo. Alguém? Que no campo de trigo veio um inimigo do dono do campo do trigo e semeou o joio. Que é um falso, parece trigo, mas não é. Exato. O joio e o trigo, de certa forma, são muito similares. Mas, um inimigo semeou o joio. Não foi o dono do campo que semeou o joio. É importante entender isso. Quem é o inimigo? Quem é o joio, então? Seus filhos. Os filhos de Satanás. Agora, eu não diria que nesse caso seríamos nós. Exato. Nós somos o trigo. Nós somos filhos de Deus, somos o trigo. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. Nós, ao ouvir a palavra, podemos crer, sermos salvos, nascer de novo. E a partir disso, temos a vida eterna. Vencemos o mundo. E conseguimos essa vitória através de Cristo, que é nosso Salvador. Porém, essas pessoas não vieram da semente do trigo. Como você ia produzir joio da semente de trigo? Você não chega numa árvore de laranja e colhe café. Colhe uma melancia. Isso é perigoso. Então, cada árvore produz de acordo com o seu fruto. Existe uma reprodução, uma replicação. E o joio não veio do Senhor Jesus Cristo. O inimigo semeou o joio no meio do trigo. Agora, dentro desse mesmo capítulo, vamos ver essa profecia então de Isaías, versículo 14. Algum irmão pode ler para mim? Do versículo 14, Mateus capítulo 13, versículo 14 ao... o versículo 14 somente. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Outro irmão, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenderam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Muito obrigado, irmãos. Quem fechou os olhos? Quem? As pessoas. Quem que não quer ver? As pessoas. São elas. Porém, agora vamos para Isaías 6, que é onde essa profecia é encontrada. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Em Atos, capítulo 28, nós vemos essa profecia, depois em Mateus 13, são bem similares, mas em Isaías vamos ver uma variação dela. Isaías capítulo 6, versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Quem agora está fechando os olhos? São essas pessoas que estão fechando os próprios olhos aqui em Isaías 6? Eu. Não, é Deus que está fechando os olhos dessas pessoas. Então, em um momento, as pessoas fecham os olhos, endurecem o coração, e outro é Deus que está fazendo. Vejamos, as duas coisas estão acontecendo juntas. E uma última menção dessa profecia bem parecida é em Ezequiel. Eu gostaria que nós lêssemos Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12. Irmãos, é muito importante aceitarmos a palavra de Deus como um todo. Nós não podemos pegar um versículo isolado e falar: não, isso daqui, não importa o que os outros dizem, eu vou só ler isso daqui, o resto eu ignoro. Não.
Nós temos que entender que para uma doutrina ser verdadeira, para o ensinamento ser correto, tudo tem que estar conectado. Então, como que essas pessoas, ao mesmo tempo que endurecem o coração, em outros momentos fala que Deus endureceu o coração delas? Ezequiel capítulo 12, versículo 2, nos ajuda a compreender. Algum irmão poderia ler? Ezequiel capítulo 12, somente o versículo 2. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Muito obrigado. Então eles conseguem ver? Eles têm essa capacidade? Deus deu para eles essa capacidade de ver e ouvir? Sim? Sim. Eles têm olhos para ver. Eles têm ouvidos para ouvir. Deus criou a todo ser humano com consciência. É algo que nos separa dos animais. Nós temos essa capacidade de discernir certo e errado. Nós temos a lei de Deus escrita em nossos corações. O animal age puramente por instinto. Isso não quer dizer que os animais não podem ser inteligentes ou aprender um truque novo ou algo do tipo. Porque nós vemos que existem animais como cães, golfinhos, que têm uma capacidade de aprender coisas novas grande. Mas moralidade nenhum animal tem. Não existe um cachorro bom porque ele faz o que é bom. Segundo os cachorros, segundo a lei de Deus para os cachorros, ou um elefante mal. Seria julgar pela nossa perspectiva. Por isso que esses animais não têm uma próxima vida. Eles não têm uma alma como de um humano. Eles não têm uma vida espiritual como a de um humano. O humano vai para o céu ou para o inferno. Cachorro, gato, tartaruga, sapo. Morreu. A vida é aqui. Eles têm uma vida, de fato, mas ela permanece aqui na terra. E nós nos diferenciamos dos animais por sermos racionais, por termos a capacidade de falar, olha, por mais que a minha carne, por mais que o meu instinto queira fazer isso, eu não vou fazer. Porque isso é errado, isso vai machucar os outros, isso é um pecado. Eu lembro até de uma série que quando eu era mais novo eu assistia, eu acho que era no Animal Planet, programa de televisão, chamava Paixões Mortais. Era de uma série de pessoas que criavam nos Estados Unidos animais super perigosos. As pessoas tinham leões, tigres, ursos, cobras, serpentes, de tudo. E o que acontecia em todos os episódios, ou a pessoa ia para o hospital quase morrendo quando ela morria. Porque esses animais não são domesticados. Esses animais, por mais que você crie ele desde um filhote, em um momento, por algum motivo, ativa o instinto dele. Ele pensa, é hora de matar. Ele mata. É hora de comer e ele come. É hora de me defender e ele defende. Ele não raciocina como ser humano. O que nos separa é a nossa consciência. Nós conseguimos pensar, não, eu não posso fazer isso. É importante entendermos isso. Agora, o que acontece quando um ser humano tem a sua própria consciência, sei lá, com ferro quente? O que acontece quando um ser humano perde a feição natural? O que acontece quando um ser humano tem o seu coração totalmente endurecido? O que o separa de um animal? O fadeiro da boca? De restante, um ser humano com a sua consciência contaminada é como um animal. E não é à toa que a Bíblia utiliza termos como serpentes, cães, porcas, lobos, raposas, para descrever determinadas pessoas. É importante também não irmos numa situação de 8 ou 80. Toda menção de animal na Bíblia é negativa. Porque, por exemplo, Jesus Cristo mesmo é descrito como o leão que saiu da tribo de Judá. Então, nós não podemos falar se é leão é negativo, se é serpente é negativo. Jesus dizia para nós sermos sábios como serpentes, mas inocentes como pombas. Então, nós temos que discernir quando a Bíblia fala de uma característica de um animal, ok? Até mesmo as serpentes, nem toda serpente é venenosa, nem toda serpente pode matar um ser humano. As serpentes têm o seu papel no ecossistema. Deus criou cada animal para um propósito. Até o mosquito lá dentro, até o pernão, que é bem chato, ele tem um papel. Por mais que às vezes a gente sinta vontade que todos sejam extintos. Ainda assim, cada ser vivo Deus criou com um propósito. E se nós eliminássemos todas as serpentes animais, o físico, eu estou falando aqui não a serpente espiritual, nós teríamos grandes problemas com ratos, com camundongos e com outros animais que até se alimentam da serpente. Okay? Então,
Momento biólogo, se pode, não mate a serpente. Se você tem a opção, não mate. Chama o bombeiro, eles vão lá tirar, vão lá remover. A maioria das serpentes nem vai te matar com uma picada, tem como evitar. Mas eu entendo que tem situações que realmente é perigoso mesmo para a pessoa, para os filhos, e acaba que não tem muito jeito. Ok? Momento biólogo encerrado. Vamos voltar agora à pregação. Mas é importante entendermos a diferença do ser humano com os seres vivos. Vamos para Tito, capítulo 1. Antes de retornarmos para Romanos, vamos para Tito. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, encontrado depois de 2 Timóteo. Tito, capítulo 1, versículo 10. Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Aqui nós temos falsos profetas, enganadores, ensinando que todos os cretenses, toda aquela região, toda aquela nacionalidade, são bestas, são animais. Nós não podemos ter essa mentalidade. Não é isso que a Bíblia ensina, que grupos de pessoas, por conta de sua nacionalidade, são animais. Mas existe outro motivo pelo qual as pessoas são comparadas com animais. Vamos continuar a leitura do versículo 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Isso aqui não está falando somente de uma pessoa não salva qualquer. Isso está falando de um grupo de pessoas que a Bíblia descreve como reprovados. Reprovados é outro sinônimo de geração de víboras ou filho de Belial. Essas pessoas conheceram a Deus, como nós vemos em Romanos, mas o que elas fizeram? Glorificaram a Deus? Creram? Essas pessoas? Creram em Deus? Não. Antes o seu coração insensato se obscureceu. Rejeitaram, odiaram a Deus. Por conta disso, a sua própria consciência é contaminada. E se a sua própria consciência é contaminada, nada mais é nojento demais para essas pessoas. É terrível demais para essas pessoas. Existem indivíduos humanos que fazem coisas tão terríveis que até pronunciar é vergonhoso. É de revirar o estômago. Mas essas pessoas fazem. E têm prazer em fazê-las. Para isso acontecer, essas pessoas não nasceram querendo fazer essas coisas. Essas pessoas não nasceram com esses desejos. Elas se tornaram assim depois de, tendo a oportunidade de crer, não creram. Rejeitaram a Deus, rejeitaram a Deus, rejeitaram a Deus, até que o seu coração foi endurecido. E como lemos em Isaías, em Mateus, em Atos, em Ezequiel, acabou, passou a chance. Eles não vão mais ver, eles não vão mais ouvir, eles não vão mais entender. Existe alguma chance para alguém que morreu e foi para o inferno? Não. Não, mas espera, agora eu quero ir para o céu. Não, acabou. Depois que a pessoa foi para o inferno, acabou. Mas veja, existem casos em que a pessoa já perdeu a chance em vida. Judas, irmão de Tiago, descreve esse livro, que existem pessoas que são 2 vezes mortos. 2 vezes mortos. Essas pessoas são as mesmas que as serpentes. Quando nós nascemos de novo, quando nós cremos no Evangelho, nós temos vida, nós nos tornamos filhos de Deus. E ao mesmo tempo nós temos o contrário, que é um filho de Belial.
que ouvindo o Evangelho não crê em Deus, que ouvindo o Evangelho não se converte, mas se endurece. Por isso Jesus Cristo dizia que essas pessoas são como sepulcros caiados, que externamente podem aparecer belos aos homens, mas internamente são cheios de ossos, de homens mortos, cheios de rapina, cheios de iniquidade. Um copo limpo por fora, mas sujo por dentro. Diferentemente de um salmo, que por mais que quando nós cremos em Deus nós ainda temos a carne, o novo homem é puro, é uma nova criatura. Todas as coisas foram feitas novas. A sua semente permanece em nós, e o novo homem não pode pecar porque é nascido de Deus. É o contrário, é o inverso de um reprovado, de um filho de Belial. E vamos aproveitar que estamos em Tito e vamos para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Do que o Evangelho, a ministração do Evangelho é chamado no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo? O ministério da reconciliação. E se a pessoa é irreconciliável? Acabou. Caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Novamente, eles proferem que conhecem a Deus. Eles dizem, se chegasse para Finéias, para Ófine, você crê em Deus? Eu sou um sacerdote, mas acreditava em verdade? Não. Fazia um descaso com as ofertas que eram levadas para a casa do Senhor, para o tabernáculo. Essas pessoas não creem, mas em muitos momentos elas vão se disfarçar. Até Satanás se disfarça como anjo da luz. Quanto mais os seus ministros, quanto mais os seus servos também não vão se transvestir, fingir ser um servo de Deus. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Alguém lê para mim, por favor, o versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Adianta você explicar o Evangelho para uma pessoa dessa? Ela aprende sempre. Mas ela é capaz de chegar ao conhecimento da verdade? Não. Nunca. É como você pregar para uma parede. Eu posso falar, eu posso chorar, eu posso bater, eu posso pintar de outra cor, a parede não mexe. Não vai adiantar. O que Jesus Cristo diz acerca dos cães e das portas? Alguém lembra desse versículo? Cão voltou ao seu próprio ponto. Não lance pedras aos porcos. Exatamente. Não dê aquilo que é santo aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Por que que vai acontecer? Vão pisotear e depois eles podem se virar contra você. Então, esse é o ponto. Existem pessoas que espiritualmente são cães, espiritualmente são porcas, espiritualmente são serpentes. Não dê o que é santo a eles. Eles não vão crer, eles não vão aceitar, porque a Bíblia diz no versículo 8: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. A sua mente foi cauterizada, a sua consciência foi manchada. Eles não vão crer, eles são rejeitados. Reprovado é rejeitado. Essas pessoas não vão ser salvas. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então temos que entender que existem pessoas nessa situação. E quais são alguns dos sinais externos que essas pessoas podem indicar que elas não reprovaram? Quem Jesus diz que é um lobo em pele de cordeiro? Que grupo de pessoas em específico? Os
fariseus. Mas cuidado com os falsos profetas. Falsos profetas. Pessoas que são pregadores, que são pastores, ou que têm algum cargo religioso, se chamam de padres, de mestres, de líderes espirituais, mas pregam um falso evangelho, mas pregam outro Cristo. E não se importam de levar centenas, milhares de pessoas para o inferno, por conta de dinheiro, por conta de poder, por conta de alguma vantagem. É um exemplo. Outro exemplo é de apostasia. Pessoas que passam anos dizendo, não, eu sou crente, eu creio em Deus, eu fui salvo, mas depois de 20 anos, 15 anos, 5 meses, não, na verdade, eu não creio em Deus, eu sou ateu. Não tem ideia, esse negócio de religião não é para mim, não. Veja, eu não estou falando de uma pessoa que para de ir na igreja, uma pessoa que para de evangelizar, que para de ler. Todo cristão pode se desviar, se não cuidar. Todo cristão que não caminhar com Cristo, eventualmente vai esfriando, nós acabamos entrando cada vez mais pecado. É como uma bola de neve. Mas nenhum cristão vai seguir a voz de outro. Porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós conhecemos a voz de Jesus Cristo. Então o cristão que nasceu de novo de fato não vai ser enganado por falsas religiões no sentido de, na verdade eu creio em Buda, na verdade eu creio no Islã, na verdade eu não creio em Deus. Se a pessoa foi salva de verdade, a semente permanece nela. E ela não vai se tornar um anticristo. Qual que é a definição de anticristo? Em 1 João, o anticristo é mencionado como uma pessoa que nega o Pai e o Filho. Pessoa que diz que Jesus não veio em carne, não é um enviado. Então, é mais esse contexto. Uma pessoa que não crê. Nunca crê. Um apóstolo também entra em outro. E agora vamos retornar para Romanos capítulo 1. Temos mais um exemplo de pessoas que estão nessa situação. Que Romanos não fala com muita clareza. Esse é o tipo mais polêmico. Esse é o tipo que causa que o Instagram seja derrubado. Não importa. O importante é buscarmos não agradar os homens, mas a Deus. Se a pregação agrada muito o mundo, tem algo de errado. É muito complicado. Amizade com o mundo é amizade com Deus. Então temos que entender que nem todas as doutrinas, nem todos os ensinamentos são os mais agradáveis. Não podemos deixar de querer aprender o que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos para Romanos capítulo 1, voltando de onde tínhamos terminado de ler, versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, por esta causa, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E, semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Homossexualismo. Homens com homens, mulheres com mulheres. Isso está na Bíblia de todos vocês, Romanos 1? Quem está falando? Que a pessoa só tem essa paixão infame, esse desejo, essa atração, um homem uma atração por outro homem, uma mulher uma atração por outra mulher, depois que rejeitaram Deus, depois que se endureceram, depois que se tornaram reprovados. Então a homossexualidade é algo que manifesta que a pessoa é um filho de Satanás. Qual é a punição para a homossexualidade na Bíblia? Levítico 23. Qual? Mas a punição aqui na terra? Morte. Falsos profetas são punidos com pena de morte. Deuteronômio capítulo 13. Falsos irmãos que chamam secretamente, vamos adorar outro Deus, são punidos com pena de morte. Mesmo capítulo, Deuteronômio capítulo 13. Levítico 23, homossexualidade é punível com pena de morte. Esse tipo de pregação é muito raro de ouvir hoje em dia. Mas é o que a Bíblia fala. E a lei de Deus é pura ou não é? Ou foi contaminada? Não, isso é preconceito na época. Não.
Vocês acham que no milênio Cristo vai mudar a lei de Deus? Vai ser diferente? Ele veio para destruir a lei? Não veio para cumprir. A homossexualidade é uma abominação, é algo nojento, não é algo normal, não é algo natural, não é como, por exemplo, a fornicação, o adultério, o assassinato, a rebeldia a Deus, que são pecados que a Bíblia descreve como tentações comuns aos homens. Coisas que todos nós, por termos a carne, estamos sujeitos. Noé se embebedou, Davi matou e cometeu adultério. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que se endureceram contra Deus, não no sentido de reprovação, mas no sentido de não obedecê-lo. Jonas foi pregar a Nínive a primeira vez que Deus o enviou. E Jonas era profeta. Então nós também estamos sujeitos às mesmas tentações, aos mesmos vícios que esses homens de Deus, que esses profetas, que essas mulheres de Deus estiveram sujeitos. Porque todos nós temos a carne, mas certas coisas não existe nem tentação. Se você ainda não se tornou reprovado, se você ainda não cauterizou a sua própria consciência, você não pensa nisso. Nem a própria carne pecaminosa sente o desejo de um ato homossexual. Nem a própria carne sente o desejo de matar, abusar, sem parar, igual os psicopatas. Sabiam que até a própria ciência classifica psicopatas como pessoas que têm partes do cérebro não totalmente desenvolvidas na questão de empatia? Eles não nasceram assim. Essas pessoas não foram predestinadas a Deus para condenação, elas se tornaram assim, por escolha. A partir desse momento, essas pessoas não têm mais afeto natural. Elas não têm mais limite. Você pensa, voltar para o próprio vômito? Dá até vontade de vomitar de novo, porque é nojento, dá repulsa. Para psicopatas, não. Nada é difícil demais. E se para psicopatas é assim, para falsos profetas também é. Para falsos irmãos também é. Para homossexuais também é. Ou, como a Bíblia os chama, sodomitas. Porque esse é o pecado. Sodoma é conhecido. Sodoma e Gomorra. Homossexualidade. E nesse caso também abrange mulheres. Mulher com mulher. Então, LGBT, não sei o quê, tudo isso que está incluso, como azul. Paixões infames no seu próprio coração. Deus não cria ninguém assim. Não faria sentido. Seria como Deus mandar a pessoa para o inferno. Ó, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Até a própria ciência já tentou de várias formas. Não, vamos achar o gene homossexual. Vamos achar o gene que fizeram todos os tipos de estudo. Não tem. É um problema espiritual. Eu não estou falando aqui também que qualquer pessoa que em algum momento da vida teve algum tipo de experiência é um reprovado. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão a festas, se embebedam, e às vezes até são abusadas. Até às vezes nem sabem o que está acontecendo. Isso é uma realidade. Eu já presenciei isso. Antes, eu acho que eu até já tinha ouvido o Evangelho. Eu fui nessa festa de fim de ano, de terceiro ano. Acabou a escola, todas as pessoas foram da sala, quase todas. E as meninas todas que estavam lá fizeram uma roda e se beijaram. Isso é comum em festas do mundo. Agora, isso não quer dizer que todas essas meninas são reprovadas. Porque algo que caracteriza é a paixão, é o desejo ardente, é a pessoa sentir desejo, sentir uma vontade carnal para isso. Agora, com a exposição, eu não diria que seria difícil a pessoa eventualmente se tornar reprovada e a partir disso ter o sentimento legítimo. Mas, se ela legitimamente tem esse sentimento, se ela legitimamente é um sodomita, é um reprovado. É uma víbora. É como animal irracional. Querendo ou não, isso é o que a Bíblia diz. Então eu acredito que nós temos que buscar agradar a Deus e não aos homens. Nós temos que buscar aceitar o que a palavra de Deus diz e não o que a nossa própria opinião diz. Ninguém concorda 100% com a Bíblia desde o início. Quando eu fui salvo, eu fui levar, já sabia isso, eu já sabia isso, eu já sabia isso, eu já acreditava nisso. Não. Talvez cada um de nós vai ter pontos diferentes em que discordava da Bíblia e nós precisamos nos adequar para a palavra de Deus. Aqui não é o que o João está falando, não é o que Paulo está inventando aí com o seu coração endurecido contra os homossexuais. Não. É o que a palavra de Deus diz. O que o Espírito Santo o guia a dizer.
Vamos agora para 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2, pode ser encontrado no final da Bíblia. 2 Pedro capítulo 2. Alguém consegue me dizer de uma maneira resumida o que 2 Pedro capítulo 2 diz? Qual é o tema desse capítulo? Alguém? Eu creio que está falando sobre os falsos mestres, né? Tem toda a ligação e também pessoas que enganam o Evangelho. Está bem ligado em Hebreus capítulo 6, verso 4. Isso, que é onde a gente vai depois também. Então, aqui, 2 Pedro capítulo 2 é uma passagem paralela a Judas, o livro de Judas, irmão de Tiago, não Judas Iscariotes. Ambas falam de coisas muito parecidas, inclusive tem frases muito similares. Vamos começar a ler aqui 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis. Tem muitas pessoas que discordaram de Ló, muitos cristãos, hoje em dia, têm a mente tão contaminada pelas coisas do mundo que acham que a homossexualidade é algo normal, é algo a ser celebrado, é algo a ter orgulho, se virar bandeira. Tem gente até que põe em igreja, bandeira LGBTQ. Isso não faz sentido, não é de acordo com a palavra de Deus. Ló era um homem que vivia uma vida correta? Ló era um exemplo de cristão? Não. Ele armou essa tenda em direção a Sodoma. Ele foi até lá. Ele deixou Abraão e foi até lá. Ele preferiu entregar as próprias filhas aos sodomitas que estavam batendo sua porta. Ele não é um exemplo de cristão. Mas até Ló se enfadar. Se enfada, se entristece, se enoja das abominações cometidas em Sodoma. Se nós, como cristãos, não temos o mesmo sentimento, nesse ponto a gente é pior que Ló. Já pensou? Então temos que buscar ter uma mente santa, uma mente pura. E de fato, repudiar, odiar o mal e amar o bem. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam com consciências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das divindades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes como? O que a Bíblia diz? Animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza,
filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direto, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão com o mundo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Os falsos profetas ativamente buscam corromper as pessoas. O trabalho deles é esse. Não, vem pra cá, gente. Não, aqui a verdade está pregada, aqui nós amamos o Senhor. É mentira. Não é à toa que os lobos se vestem em pele de cordeiro. Se ele não tivesse, todo mundo ia ver como lobo. O ponto dele é enganar. O ponto dele é corromper. É atrair. É trazer o rebanho para perto dele. Para corromper. Especialmente almas instáveis, novos convertidos, pessoas que não têm muito conhecimento bíblico. É o alvo dessas pessoas. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Era melhor que essas pessoas não tivessem ouvido o Evangelho. Era melhor que essas pessoas não tivessem tido a oportunidade de ouvir naquele momento. Porque elas ouvindo, elas provando, tendo esse contato com o Espírito Santo, tendo esse contato com a semente de combustível, se endureceram. Negaram Deus. São como um cão que retorna ao vômito. O que a Bíblia descreve em 1 João capítulo 5 acerca da salvação? Quem é o que vence o mundo? Nossa fé. A nossa fé traz a vitória. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se essas pessoas foram vencidas, não creram, não acreditaram, não foram salvas. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojador de lã. Vamos agora para Hebreus capítulo 6. Estamos prestes a encerrar aqui, mas eu gostaria bastante de ler Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Algum irmão pode ler para mim o versículo 4 de Hebreus capítulo 6? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Alguém lê o versículo 5? E provar a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. E alguém finaliza com o versículo 6? E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao por perto. É possível que essas pessoas sejam renovadas ao arrependimento? Não. Não. Irmão, daqui, essas passagens que nós estamos lendo aqui se refere a pessoas que conheceram e guardaram, né? Se refere a pessoas que ouviram o Evangelho, mas elas não creram, elas não nasceram de novo. Não está falando, por exemplo, de um crente, de um salvo perder a salvação. É impossível a gente perder a nossa salvação. E também não está falando de pessoas que nunca ouviram, né? Porque Exatamente. Deus dá a chance para eles ouvirem, né? Deus dá a chance para todo ser humano ouvir o Evangelho. Eu acredito pelo menos uma vez, porque é a condição para a gente ir para o céu. Então Deus não seria justo se Ele colocasse essa condição e houvesse uma tribo, uma região, uma pessoa que nunca, por toda a sua vida ouviu a palavra de Deus. Então eu acredito que, de alguma forma ou de outra, Deus dá oportunidade para todos. Inclusive, muitas pessoas, especialmente quem é parente de um salvo,
tem muita chance de ouvir o Evangelho. Quantas vezes cada um de nós aqui não tentou falar para parente, para conhecido, para amigo? E quantas vezes essas pessoas não quiseram crer? Agora, eu não estou falando que todo mundo que não crê da primeira vez é um reprovado. Okay? Não estou falando também que aquelas pessoas que têm sentimentos negativos ao cristianismo é um reprovado. O apóstolo Paulo fazia o quê antes de se converter? Perseguia. Ele consentiu com a morte de cristãos, consentiu com a morte de Estevão. Mas por que ele obteve misericórdia? A Bíblia fala disso. Ele explica. Eu obtive misericórdia porque eu fiz em ignorância. Aí que está a questão. Então existem muitas pessoas que fazem muitas coisas ruins. Até Nabucodonosor, por exemplo. Uma pessoa que fez coisas terríveis. Um rei terrível. Mas a gente vê em Daniel que é o momento onde ele reconhece a glória de Deus. Agora a questão é, eles ainda não tinham ouvido, não tinham essa oportunidade de crer e não tinham se endurecido totalmente contra Deus. Então as víboras, as serpentes, para a pessoa se tornar isso, é algo que leva tempo. Não é da manhã para a noite, ninguém nasce assim, não acontece de uma hora para outra. Faraó mesmo. Moisés foi e se apresentou para ele. É claro, Deus falou que endureceu o coração de Faraó. Mas Deus fala das coisas do futuro como se tivesse acontecido. Então Deus não simplesmente endureceu, escolheu o Faraó e falou: vou endurecer o seu coração arbitrariamente. Ele sabia que o Faraó não ia crer. Moisés se apresentou ao Faraó. O Faraó falou: quem é o Senhor? Não creu, não aceitou, piorou o fardo sobre o povo, fez escárnio da causa de Deus. Mais tarde Moisés se apresentou de novo. O cajado se transformou em uma serpente. Ele chamou os feiticeiros, o cajado dele se transformou em serpentes também. Ele não creu. Aí que a gente começa a ver que Faraó endurece o coração, Deus endurece o coração dele. Faraó endurece o coração, Deus endurece o coração. E aí a gente começa a ver que depois que Deus começa a endurecer o coração de Faraó várias vezes. Então, quem começa primeiro é a pessoa que não crê, que não aceita. O versículo aqui, 7, fala dessa questão também. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então a chuva, nesse momento aqui, pode ser entendido como evangelho. A terra está recebendo muitas vezes a chuva. Aquela que produz frutos, recebe a bênção de Deus. Mas é aquela que produz espinhos. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Não é à toa que essa doutrina pode ser chamada de doutrina dos reprovados. Os calvinistas às vezes vão interpretar que todo mundo que não é predestinado é reprovado. E não é assim. Poucas pessoas estão inclusas nessa condição. A maior parte dos perdidos não são reprovados. Mas, se eles demonstram essa característica, pregar um evangelho falso, saber da verdade, entrar na casa de Deus e começar a chamar as pessoas para servirem outro Deus, para servir outro Salvador. Quando nós vemos uma pessoa que tem paixão de fama, um homem por homem, uma mulher por mulher, aí já entra nessa questão. É um sinalizador, é um alerta. Perto está a maldição, o seu fim é ser queimado. Essa é a mesma passagem que a gente vê em Mateus, que Jesus fala que uma árvore boa só produz fruto bom. Isso não está falando de obras, porque nós pecamos. Então, como com uma árvore boa, não pecaríamos, nós seríamos perfeitos. Isso está falando de pessoas que você ganha para Cristo. Uma pessoa salva não consegue transformar outra em reprovado. Da mesma forma, um falso profeta não consegue produzir algo que não seja uma víbora. Um falso profeta não consegue salvar ninguém, porque ele mesmo não é salvo, porque ele mesmo não conhece a verdade. Então, cada um produz de acordo com o seu fruto. E com isso, eu gostaria de encerrar com algumas perguntas. O que é um reprovado? Qual a definição de um reprovado ou de uma víbora? Dentro desse ponto aí, eu creio que quando Deus determina que não há mais chance para uma pessoa se converter, mesmo em vida, por reprová-lo, como você explicou, é porque a própria pessoa se reprovou por conhecer a verdade e resistir a Deus. E uma das características de uma pessoa que Deus reprova, que não há mais oportunidade, é a persistência na corrupção. Né? Ela se opõe a Deus
persistentemente. Então, não é Deus que disse, tais pessoas eu não vou salvar, como o calvinismo diz, né? Não, a própria pessoa que se colocou nessa condição. Amém. Deus só reprova depois que a própria pessoa se reprova, rejeita a Deus perseverantemente. Exatamente. Muito bom. É justamente essa questão. E outra pergunta. Se a pessoa já se reprovou, se a pessoa já se colocou nessa condição, adianta? Se Deus já sabe que essa pessoa não vai crer e estamos avisando, essa pessoa não vai mudar, adianta nós acharmos que essa pessoa vai mudar? Mas eu creio assim, que isso não tem como você saber, porque o coração do homem só Deus conhece. Né? Então, eu creio assim, que o nosso papel é orar para essa pessoa, para Deus quebrar, porque Deus pode tudo, né? Cara, eu concordo que Deus pode tudo, mas Deus respeita também o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha. A vontade de Deus é que todos vão para o céu. E a gente vê que dentro dessa classificação, em especial esses 4 grupos, psicopatas, pessoas como, no Brasil, eu acho que a Suzana dá para classificar essa questão que matou os pais. Suzana Hoffman, acho que é o nome dela. Richthofen. É uma pessoa que não tem nenhum tipo de remorso pelo que fez. Falei de novo, mente várias vezes para tentar escapar. Infelizmente o governo brasileiro permite que... Eu acho que ela foi solta recentemente. Então, tem casos também nos Estados Unidos muito igual o Jeff Dahmer, tem uma série que ficou super popular recentemente. Ele é um homossexual que seduzia outros homossexuais, matava, até canibalismo cometia. Então, quando a pessoa chega nesse nível de depravação, eu acredito que a Bíblia está nos informando que, olha, ela está mostrando que ela não vai ter. Ela está mostrando que a chance dela acabou. É como um aviso. Okay? E eu tenho até um exemplo aqui disso. Alguém tem medo de fobia de serpente? Não pode ver? Eu vou pedir perdão, mas eu acho que é importante para demonstrar aqui. Qualquer coisa pode ir. Essa foto. Não tem a serpente no olho. Atrás das janelas tem 5 espécies de peixe. Então, acho que essa daqui. Que serpente é essa? Coral. Por que a gente sabe que é uma coral? Uma das cores, né? Exato. Então, no reino animal. Na verdade, é uma falsa. Aí apertou, eu acho que é verdadeiro. Isso aí tá vendo? Gente, não vai nisso de vermelho, preto, amarelo. Não vai nisso, por favor. Não vão nesse de amarelo com vermelho, perigo, não sei o quê. Não é verdade isso. Tem muitas espécies de coral, até algumas são branco e preto. Não tem nada a ver com vermelho, amarelo. Então não pega. Na dúvida, chama os bombeiros, chama uma autoridade. Não precisa matar também, não. Eu acho um bichinho charmoso, de certa forma. Mas enfim, isso é comum no reino animal. Animais venenosos, eles demonstram. Eles têm cores, eles expõem. Ó, não mexe comigo, eu posso te matar. Tanto que tem animais que imitam eles. Nem tem veneno. Fala, ó, sou eu. Matar. Isso é verdade, né? Eu vi uma entrevista de um assassino em série, ele falou que se a pessoa sair daqui e eu te pegar na rua de nada. Exatamente. Então, quando está nessa situação, eu acredito que ele está demonstrando. Até porque a gente leu em 2 Timóteo capítulo 3, que a sua loucura será manifesta a todos os homens. Então chega um ponto que todo falso profeta, todo apóstata, todo homossexual, ele demonstra para os outros. Ele joga a luz dele. O Senhor Jesus falou assim, que o inimigo semeou o joio. Aí os discípulos disseram, então nós vamos arrancar o joio? Ele disse, não, vocês não vão saber identificar sempre quem é joio e quem não é, então pode arrancar trigo pensando que é joio. Então, a princípio, nós devemos pregar o evangelho a todos. Amém. Mas, por outro lado, Jesus disse para não lançar pérolas aos porcos. Então, quando a questão devemos realmente, como a irmã Fátima mencionou, pregar a todos, até o ponto que a pessoa se identifique como uma pessoa depravada permanentemente, que não quer que se oponha a Deus. Igual, por exemplo, deixa eu citar um exemplo, né? Jean Willis, aquele deputado ou senador, não sei, ele é homossexual e prega o homossexualismo e é veementemente contra a palavra de Deus. Ele rejeita, critica, praticamente amaldiçoa a palavra de Deus. Então, é uma pessoa que a gente sabe que
pregar para ele é lançar a pérola aos porcos. Então, pessoas se identificam depois de uma perseverança na corrupção. Isso. Na dúvida, é aquela questão, na dúvida, ore pelaquela pessoa, tente evangelizar, porque o nosso dever é evangelizar toda criatura. Mas, se a gente sabe que é um provado, que é um cão, que é um porco, que é uma serpente, Jesus mesmo dizia para os fariseus, são cegos guiando cegos, deixe-os a sós. Então, como que a gente vai pegar o evangelho para eles se a gente está se afastando? Deixe-os afaste. Só que é só nessa situação que a gente tem certeza. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4 que existem pessoas que não dormem, não conseguem dormir, a não ser que eles causem mal para alguém. Eu acredito até que essas pessoas, se a gente for dando abertura para elas, elas podem se aproveitar para fazer algum mal até para nós. Que é o que Jesus fala, depois que eles pisam no que é santo, eles vão até você. Então a gente tem que afastar, quando a gente tem certeza. Mas na dúvida, vamos nos esforçar para orar, para que essa pessoa seja salva. Caso os termos como de Paulo, tiveram misericórdia. Os homens de Nínive também, que não eram lá a nação mais ímpia, mais correta, quer dizer, uma nação bem ímpia, Deus mesmo fala que existiam homens lá que não sabiam a diferença da sua mão direita para a sua mão esquerda. Então existem situações assim. Okay? E alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que a gente ficou difícil de entender? Gostaria de comentar sobre esse assunto? Eu acredito também, irmão, que esse tipo de pessoa sempre vai resistir à sua fé. Né? Porque sabendo que você é cristão, eles sempre vão pegar no seu pé, sempre vão tentar te criticar. Para mim, você poder identificar, Sim. porque esses aí já demonstram de forma bem objetiva. Né? Eles resistem à sua fé, te criticam o tempo todo. Né? Então, dá para perceber também. Sim. Você já começa a perceber que esse não vou mencionar Jesus, porque a pessoa só fica falando, já deixa bem claro. Em suma, eu tento pensar como Jesus falou, a gente tem que ser simples, igual uma pomba e prudente igual a serpente. Mas quando ele disse, ele estava falando para os apóstolos, agora eu mando vocês e de novo. Vocês sejam simples, mas vocês sejam prudentes. E a prudência vem através do ouvir a palavra de Deus, porque ela que vai generar, ela que vai passar essas pessoas pelo filtro dela. Né? Por exemplo, você acabou de ler segundo Pedro. Se você vê na vida daquela pessoa que disse, Pedro disse, você já peneirou aquela pessoa. Você falou, a pessoa que ela encaixa o que Pedro está falando. Essa pessoa encaixa no que o Romano está dizendo. Ou seja, utiliza a própria vida. Porque ela vai te mostrar, ela vai ser luz ali para tirar aquela capa, aquela roupa falsa que a pessoa está dizendo. Exato. Porque muitas vezes aqui mesmo fala que eles têm aparência de piedade. Eles vão ir para a igreja em alguns momentos, eles vão fingir ser irmãos. Os falsos profetas, os outros vão estar no meio de vós. Era o objetivo deles causar discórdia, em alguns casos. A gente tem casos em que extrapola. A pessoa é um falso profeta homossexual desculpado. Tem casos que só alguns. Mas ao mesmo tempo, em geral, a serpente ela quer se reproduzir. Ela quer recrutar novos prosélitos, como Jesus mesmo disse. Quando eles o fazem, o prosélito é 2 vezes mais filho do inferno que eles. Okay? Então, tendo em mente que existe uma diferenciação entre serpentes, eu trouxe aqui 4 ilustrações que eu mostrei no coral para tentar ilustrar esses 4 grupos diferentes que eu mencionei. Okay? Então, o primeiro exemplo que eu mostro novamente, uma cobra coral. O que alguém pode dizer sobre uma cobra coral? Venenosa. Muito venenosa. Se não me engano, é neurotoxina, o veneno causa paralisia. Pode ser muito perigoso para a respiração, coração, e aí acabou. É uma das mais perigosas do Brasil, essa serpente. E é bem pequena, relativamente, comparado com as outras. A cor dela é o que chama a atenção. Que grupos reprovados que nós vemos que a cor é o que chama a atenção? Que grupo que é que nos ensina? Os homossexuais. O grupo dos reprovados, a gente vê alguns tipos diferentes. Passa a bandeira. Eles usam até de o arco-íris. O arco-íris é algo que Deus nos deu para mostrar que não é mais ser dilúvio. Então eles gostam de corromper as coisas que Deus dá. Até a palavra gay, eu não gosto de usar para identificar esse grupo, porque a Bíblia em inglês usa a palavra gay para falar de roupa colorida, uma coisa alegre. Até os Flintstones
Antigamente, na música deles em inglês, fala: nós vamos ter um tempo alegre, nós vamos ter em inglês é um tempo gay. Então, gay é algo alegre, é algo feliz. Gay não é sinônimo de homossexual, mas ele é apropriado dessa palavra. Então, hoje em dia, você fala: eu sou gay, não tem mais o mesmo significado. Eu não sabia, até em Tiago que fala, se um irmão chega com uma roupa gay, mas era o contexto que a palavra surgiu. Ok? Alguém pode dar um exemplo de um momento onde um sodomita aparece na Bíblia? Alguma história ou alguma figura? Sodomita. Uma história, um capítulo da Bíblia que menciona isso. Acho que lá em Reis, que na casa daquele rapaz, daquele senhor que foi uma visita, que ele deu a própria concubina dele, que era sodomita. Eles queriam os homens que entraram dele. Exatamente. E também, Juízes, também lá de Jó, quando eles quiseram. Ló. É até fácil de lembrar. Gênesis 19, Juízes 19. Bate, ó. Tá fácil. Levítico 23 fala disso. Levítico 18, versículo 20, se não me engano, fala disso também. E a gente tem muitos exemplos em Reis, de que tal rei fez o que era bem aos olhos de Deus e expulsou os sodomitas da terra. Então, é algo que a Bíblia claramente menciona como negativo. Existem muitas passagens sobre cada um desses grupos. Eventualmente, eu pretendo trazer esse tema novamente e falar: olha, sodomia. Aí a gente vai entrar e aprender sobre as cobras corais espirituais. Em outro momento, falsos profetas. Mas, não se preocupe, não vai ser todo dia serpente, não. Eu vou variar com os temas. Tá. Esse aqui vai ficar para depois. Deixa eu ver esse aqui. Qual que é esse aqui? Nossa, isso é cascavel. Cascavel. Por quê? Como que a gente identifica uma cascavel? Guizo, chocalho. Que grupo é famoso de identificar como falso profeta? Pelo barulho que faz, que a gente viu. Os fariseus? Que são, também pode ser chamado de falsos profetas. Então é justamente isso. Os falsos profetas, o que engana eles, o que diz que eles são falsos profetas, é as palavras que saem das bocas deles. Eles vão dizer: a salvação é pela fé, mas a salvação não faz acreditar, mas a língua, que é bifurcada, igual a serpentes mesmo. Alguém pode dar exemplo de um falso profeta na Bíblia, além dos fariseus? Balaão. Balaão, justamente. Balaão, a gente tem também Caim, a gente tem também Coré, a gente tem também Bar-Jesus, lá em Atos, que a Bíblia também chama de filho de Belial. Então a gente tem que entender que esses termos, filho de Belial, víboras, cães, porcos, é aplicável para todos esses grupos que a gente está vendo aqui, esses 4 grupos. O próximo aqui é um pouquinho mais difícil, mas está acabando. A gente já viu homossexuais, a gente já viu falsos profetas, faltam outros 2 grupos. Que cobra é essa aqui? Que serpente é essa? Não conheço, não. Essa é mais difícil. Sucuri. Sucuri. O que a gente pode dizer sobre o sucuri? Gigante. Gigante. Grande. Ela é enorme. Ela toma o título de maiores serpentes do mundo, junto com o piton de outros lugares. E ela é esmagadora. Ela não tem veneno, mas ela preda através de sufocamento, ou no caso da sucuri, afogamento. Essa é a serpente mais complicada de você encontrar, sozinho ainda. Então ela vai ficar na água. Então o que acontece? Às vezes a pessoa vai para uma cachoeira, para um lago, e tem uma sucuri lá embaixo. E a sucuri... Tem gente que não vai mais pra cachoeira. Quem avisa não é. Essa serpente aqui, por isso não vai para cachoeira sozinho. Não vai para lago sozinho. Porque se isso aqui te morder sozinho, Já é. tchau. Vai ver agora. Mas, ela é muito pesada, ela gosta de ficar na água, ela vai respirar mais tempo, ficar mais tempo segurando a respiração debaixo d'água que você, então se isso aqui te morder, é perigoso. Que grupo se enquadra aqui? Que a gente mencionou aqui. A irmã até mencionou também, que apareceu na reportagem. Psicopata. Encontrar um psicopata sozinho é muito difícil, é complicado demais. São pessoas que não têm afeição natural, matam mesmo, e da mesma forma a sucuri é melhor se encontrar com um psicopata. Ela preda, ou às vezes ela se defende, ela não tem nenhum animal tem essa vontade de sair matando o ser humano, por favor. Não vamos demonizar serpentes, por mais que Satanás seja chamado de serpente. Então uma coisa é física, outra coisa é espiritual. Alguém pode mencionar um exemplo de uma figura que não necessariamente agiu como os psicopatas de hoje, mas que estava numa posição de governo e matou muitas pessoas.
e fez muitas coisas ruins. O exemplo que eu mencionei aqui. Faraó entra nessa questão, porque os psicopatas eles têm esse desejo de governo, de liderança, de estar em posições de poder. Absalão também, né? Ficou lá enganando, né? Absalão é possível. Absalão é muito, acho que muito complexo de dizer. Porque ele fez muita maldade, fez muita impiedade, mas no começo, o motivo da rebelião dele, eu não diria que poderia ser considerado totalmente como reprovado, porque foi a questão de estupraram a irmã dele, o rei Davi não fez muita coisa sobre isso. Então, eu acho que o caso de Absalão é mais complicado. Eu não sei se eu classificaria ele como reprovado, exatamente. Por mais que o que ele fez foi muito ruim. A gente tem um exemplo de Faraó, a gente tem um exemplo também em Esther, de um líder que, por uma pessoa não ter se curvado a ele, quis matar todo mundo daquele grupo. Quem? Amã. Justamente. Não. Então, vai. Mardoqueu não vai me reverenciar, eu vou matar todos os judeus. Então é a mentalidade da pessoa. Matar todo mundo de uma religião, de um grupo, só porque uma pessoa me fez algo mal. E com isso, a gente chega no último, e essa aqui vai ser mais difícil de identificar. Vamos ver se o conhecimento de serpente está firme com o irmão. Assim, Já vi essa palavra de papel, né? Jaracuçu, pico de jaca. Jaracuçu. Essa foi mais difícil mesmo. Essa serpente, ela é conhecida por ser a maior serpente venenosa do mundo. Chega a 13 metros de altura, de comprimento, e ela consegue ficar em pezona assim. Então é um bicho muito complicado. Ele é da mesma família da cascavel. Qual que é o último grupo que falta? A gente viu o falso profeta, psicopata, homossexual ou sodomita. Qual que é o último grupo? Apóstatas. Está vendo a coloração dessa serpente? É bem parecida com as cores mortas. Então o objetivo dela é se esconder. E diferentemente da cascavel, ela não tem um chocalho. Ela tem umas escamas que fazem barulho quando bate nas escamas. Muitas víboras têm. Mas se você colocasse ela num chão liso, não ia fazer barulho. Então é um animal muito venenoso, mas ele é mais silencioso. Ele faz barulho só em situações adequadas. É uma aposta. A Bíblia fala que existem pessoas que vão entrar na igreja para trazer secretamente as pessoas em heresias condenáveis. Que exemplo de apóstata nós temos na Bíblia? É fácil. Judas Iscariotes. Um exemplo evidente. Por que ele estava lá? Ele tinha a bolsa, ele tomava da bolsa, ele tinha um interesse próprio lá. Nunca creu, nunca foi salvo. João capítulo 6 fala disso. Jesus sabia desde o princípio aqueles que criam nele e quem não acreditaria. Então, eu eventualmente vou estar trazendo mais um pouquinho de informação sobre cada um desses grupos, mas por enquanto é isso. Deu para entender, igreja? É um assunto complexo, é um assunto difícil, mas é um assunto importante, porque nos ajuda a entender por que Deus agiu dessa maneira com o Faraó, por que Deus agiu de certa maneira com Judas, por que uma pessoa é chamada de víbora, por que uma pessoa é chamada de porco, ok? Então, vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, o que é bom, santo e justo, muito obrigado ao Senhor pelo livro de Romanos, pelo livro de 2 Pedro, pelo livro de 1 Timóteo, ao Senhor, Hebreus, por todas as passagens que nós tivemos a oportunidade de meditar nesse momento, que são palavras ao Senhor que não vieram da vontade de homens, mas da Tua vontade, Senhor. Nos ajude a compreender a Tua palavra, a entender passagens fáceis e difíceis e de estarmos com o coração pronto para aprender a Tua doutrina, independente se nos agrada ou não carnalmente, que possamos sempre buscar atingir o alvo e crescer na nossa vida espiritual. Abençoe ao Senhor cada pessoa que vai para a sua casa nesse momento, almoçar, que vai descansar. Permita ao Senhor que possamos fazer aquilo que é certo aos Teus olhos e estar presente aqui à noite. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.